Olá, eu sou Rosimeire Zago, psicóloga, analista junguiana, e hoje eu quero falar com você sobre a culpa. Quem não sente culpa? Você já parou para pensar quantas vezes você se sente culpado? Quais são os motivos? Podem ser vários. Alguns mais comuns, muitas vezes têm origem na infância. Sabe aquelas frases que a gente às vezes escuta? Menino, você não sabe o que faz. Você faz tudo errado. Olha aí, já não falei que não era para fazer assim. Sempre vem bronca, acusação, uma crítica ou uma exigência sempre acima da capacidade em relação à idade da criança. Nunca é uma cobrança muito viável. E por que nos culpamos? Primeiro, porque acreditamos, quando somos crianças, tudo que nós ouvimos, nós acreditamos como verdade absoluta. E isso fica registrado na nossa mente inconsciente. E por mais que não tenhamos acesso à origem de quando nos sentimos culpados, quando adultos, provavelmente está lá, os seus primeiros anos de vida. Quando você se sentir culpado, eu quero te pedir uma reflexão. Primeiro, procure identificar os motivos pelos quais você está se sentindo culpado. Eu sugiro que você faça uma lista, escreva todas as coisas, situações que você se sente culpado. Não importa se elas são grandes ou pequenas, se elas são importantes ou não. Procure não julgá-las, apenas anote. Depois sim, você vai analisar uma por uma e você vai buscar o quê? A origem. A primeira vez que você se sentiu culpado, a primeira vez que alguém instigou a culpa em você. Não importa quando tenha sido. O importante é você ir sempre na mais antiga. Identificou uma situação? Vai numa anterior. Vai numa outra anterior. E lá você vai identificar também que quando nos sentimos culpados do que fizemos, principalmente, muitas vezes nós avaliamos a situação da época com os valores de hoje. Como assim? Algo aconteceu há 10, 20 anos atrás e alguém ou te colocou culpa, ou você mesmo percebeu que você tinha culpa, mas você não avalia a situação da época. Você a julga com os valores que você tem no momento e provavelmente são muito diferentes. Uma forma de identificar isso muito fácil é você se perguntar: aquilo que eu fiz ontem, há 1 ano atrás ou há 10 anos atrás, eu faria hoje daquela mesma forma? Provavelmente a resposta é não, eu faria diferente. Caso essa seja a resposta, você vai perceber que você está julgando uma situação de ontem, não importa quanto tempo tenha sido, com os valores de hoje. E que bom que você mudou. Hoje você não faria igual. Então, quando você for avaliar qualquer situação pela qual você tenha passado e que te gerou culpa, também pense na situação, como estava a sua estrutura emocional da época, como era a situação, se você realmente chegou a pensar em fazer de outra forma. E nunca avalie com os valores do momento presente, porque vai gerar culpa. Então, qualquer que tenha sido a situação, sempre avalie com os seus valores da época, da situação e de onde a culpa foi gerada. Outro fator importante é entender que onde a culpa vai ter autopunição. Eu sempre digo que é uma regra matemática. Não importa o que é que você não queira se punir, você vai se punir porque é um processo automático do inconsciente. Então, como você pode às vezes identificar uma culpa? Às vezes você nem sabe que você está se culpando, mas você está se boicotando, você está se punindo.
Por exemplo, evitar um relacionamento que seja muito bom para você. Pode ser uma punição. Por quê? Geralmente de uma culpa. Um relacionamento anterior, onde muitas vezes você se sentiu culpado, te colocaram a culpa de algumas situações que aconteceram, que na verdade você pode ter sido um não culpado. Enfim, sempre que existir autopunição, boicote de uma situação que você evite fazer para que seja boa para você, pode ter certeza que tem uma culpa por trás. O que fazer? Identificar a culpa. E onde tem culpa, provavelmente vai surgir uma autopunição. Então é isso. Repense sobre os motivos pelos quais você se culpa. Avalie sempre com os valores do momento que aconteceu e nunca com os valores do momento presente. Faça uma lista das suas culpas, depois analise cada uma delas e, caso você não consiga fazer esse trabalho sozinho, procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, um analista, para que você possa elaborar cada uma delas, para que elas não tragam com o tempo doenças e ou sintomas físicos, que é isso que pode acontecer. Portanto, procure se libertar das culpas, mas isso não acontece de um dia para o outro, não é um botãozinho que liga e desliga, é um processo, não é um evento, e você precisa trabalhar em cima delas. Por isso, por hoje é só. Até mais!